O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim, também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje a liturgia deste 27º domingo comum nos reúne em torno de um tema central para a vida cristã, que é precisamente a fé. Um tema que, se por um lado parece simples, ao menos na palavra, é bastante profundo na realidade, no que ele significa e no que ele pede de nós. Afinal, o que significa acreditar? O que significa ter fé? Como nós poderíamos viver da fé no mundo que parece cada vez mais hostil à dimensão espiritual? No mundo em que as pessoas vão vivendo cada vez mais aprisionadas naquilo que é material. Então as leituras nos conduzem num caminho que parte do grito angustiado do profeta Abacuque, depois passava pelo convite de São Paulo a reavivar o dom recebido e culminava naquela súplica dos apóstolos no Evangelho: Senhor, aumenta a nossa fé. Na primeira leitura, então, ouvimos um trecho da profecia de Abacuque, no qual o profeta dá voz a um drama humano que possivelmente nós em algum momento já sentimos. O profeta se perguntava: até quando, Senhor, clamarei sem que me ouças? Até quando vou gritar violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades, quando tu mesmo, Senhor, vês a maldade sobre a terra? E assim, então, nós ouvimos falar da experiência de todos nós, quando a injustiça vai se prolongando e Deus, às vezes, parece calado, parece distante. Nós, quantas vezes não nos perguntamos por que Deus não faz nada diante de tantas situações que nós vemos na nossa vida, não é? E qual é a resposta, então, que o Senhor dava a Abacuque? Veja que o Senhor não argumentava com Abacuque, mas o Senhor lhe fazia uma convocação, um chamado. O Senhor lhe dizia: escreve esta visão. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho, e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Ou seja, aqui então nós vemos um primeiro traço, uma primeira característica do que é a fé. A fé é confiança no Deus que promete, mesmo quando nós ainda não vemos a sua realização. E por isso mesmo a fé é um lançar-se nos braços de Deus, sem garantia alguma a não ser a promessa do Senhor. O Senhor diz: se demorar, espera, pois ela virá com certeza, não falhará. Então vejam, amados irmãos e irmãs, que a fé é caminhar na noite sustentados pela certeza de que o Senhor não falha jamais, Ele é fiel. A fé
não é apenas saber o que nós cremos, mas é sobretudo viver em quem nós cremos. Não é apenas saber que Deus, no final, dará a vitória àqueles que lhe são seus, mas é sobretudo se lançar em Deus e acreditar nele e viver a cada dia nele, sabendo que ele é fiel em suas promessas. Depois, na segunda leitura, São Paulo, escrevendo a Timóteo, dizia: caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, então, São Paulo nos fala da fé como um dom. Fala-nos para reavivar o dom que recebemos de Deus, tornar novamente vivo. Portanto, São Paulo nos fala da fé como uma semente plantada em nós pelo Espírito, especialmente no momento do nosso batismo. Mas, como toda semente, essa semente precisa germinar, amadurecer. Ela, portanto, precisa de cuidados, porque se for descuidada, esta semente pode secar e não gerar os frutos esperados. Assim também é a fé. A fé precisa ser alimentada a cada dia. Se nós não alimentamos a fé, ela pode ir secando e chegar mesmo ao ponto de morrer. Quantas pessoas, espero que sejam poucas, mas certamente todos nós conhecemos alguma pessoa que tinha uma vida de fé, que rezava, que trabalhava, quem sabe na comunidade, e em algum momento aconteceu alguma coisa na vida daquela pessoa, aquela pessoa não foi mais alimentando a sua fé e perdeu a fé. Hoje vive, quem sabe, como um pagão. É uma possibilidade, portanto. Mas vejam, queridos irmãos, se a fé é alimentada pela oração, e a oração é o fundamental na vida de fé, quem não reza perde a fé. Então precisamos rezar e rezar todos os dias. Então, se alimentamos a fé pela oração, pela palavra, pelos sacramentos, então essa fé vai florescendo, vai dando frutos na nossa vida e na vida do mundo. E Paulo ainda nos lembrava mais, não é? Ele lembrava que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então, crer, ter fé, portanto, não é viver encolhidos, mas é ousar testemunhar, é assumir publicamente esta fé sem se envergonhar do Evangelho. Quem tem fé em Jesus, naturalmente se torna um anunciador de Jesus. E se nós não anunciamos Jesus, talvez a nossa fé esteja ainda muito pequenina, muito incipiente. E era por isso, então, também, que no Evangelho aqueles apóstolos pediam ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Vejam que o pedido é simples, mas revela algo profundo. Aqueles homens, eles reconhecem que para seguir a Jesus, com tudo aquilo que Jesus está pedindo deles, não basta a boa vontade humana, não basta apenas um desejo do nosso coração. Aliás, São Paulo dizia, é avivar o dom recebido, né? Então a fé, de algum modo, nós recebemos. E precisamos receber de Deus sempre mais esta força de acreditar nele. Jesus respondia àquele pedido dos apóstolos com a imagem da semente de mostarda. Ele dizia que não se trata da grandeza quantitativa da fé, mas se trata da autenticidade da fé. Jesus disse: se vocês tivessem uma fezinha, pequenininha como um grão de mostarda, vocês poderiam realizar grandes coisas. Então não se trata tanto da grandeza ou da pequenez da fé, mas se trata da autenticidade da fé, do modo como nós vamos vivendo esta fé, do modo como vamos querendo nos lançar em Deus, como vamos querendo construir a nossa vida sobre o alicerce seguro que é Jesus e seu Evangelho. Uma fé pequena, mas verdadeira, é capaz de mover o impossível, porque ela se enraiza na confiança em Deus, ela se enraiza nas promessas do Senhor. E depois, ainda no Evangelho, nosso Senhor dizia daquele servo que depois de cumprir a sua tarefa reconhece: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Ou seja, a fé, ela não nos conduz à busca de privilégios, mas nos conduz sempre à humildade do serviço. Não
a fé não nos leva exatamente a sermos muito agraciados, abençoados, a termos muitas coisas, mesmo porque no Evangelho nós não vemos isso na vida daqueles homens que deixaram tudo para seguir a Jesus. Mas a fé leva-nos sempre à humildade do serviço. Isso sim, nós vemos naqueles apóstolos. Deixando tudo, se colocando no serviço de Deus, então eles colocaram-se cada dia mais no serviço. Então quem crê não negocia com Deus, mas vive na gratuidade de quem sabe que tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que vivemos é dom de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, a partir dessas leituras, nós podemos entender que a fé, ela tem sempre dois movimentos. Um primeiro movimento é aquele movimento interior de adesão pessoal a Cristo Jesus, de confiança nele, de se lançar nele. É aquela experiência que os apóstolos faziam quando Jesus ia passando, ia dizendo, segue-me. E eles, deixando tudo para trás, seguiam a Jesus. Então, é quando o coração se abre, se entrega a Deus, sustentando-se nele mesmo em meio às dúvidas e às noites da vida. Mas a fé, ela tem um segundo movimento, que é aquele movimento do conteúdo da fé, do conteúdo da revelação de Deus. À medida em que os apóstolos iam se lançando no convite que o Senhor lhes fazia, eles iam também aprendendo de Jesus. E, portanto, a fé, ela tem algo a ser entendido, compreendido. Nós precisamos aprender a fé. E então é o que nós professamos no credo, os conteúdos da nossa fé, que alimenta a nossa inteligência e dá fundamento à nossa confiança. Então nos lançamos em Jesus e aprendemos de Jesus. Por isso que a fé, ela deve caminhar sempre com estes dois aspectos, porque vejam, uma fé sem conteúdo poderia virar um sentimentalismo, e hoje nós vamos vendo muito isso. Um sentimentalismo vago, sujeito a qualquer vento. É aquela fé da emoção, dos eventos, de quem vai para um encontro, sente Deus e depois volta para a vida e parece que aquele encontro acabou, tão logo o encontro propriamente se deu. Mas uma fé que também apenas conhece conteúdos, mas não se entrega, ela se torna uma fé árida, uma mera teoria. Então, por exemplo, na catequese, não basta com que as pessoas apenas saibam os conteúdos da fé, saibam os mandamentos, saibam tudo quanto Deus espera de nós, se isto tudo não for permeado ali por uma adesão, uma entrega espiritual. Então, a verdadeira fé envolve sempre ambos os aspectos. Um coração que confia, mas também uma mente que acolhe a verdade de Deus. Agora, vejam, queridos irmãos e irmãs, que nós vivemos em tempos difíceis para a fé. De um lado, há quem reduz a fé à emoção passageira, sem raiz na verdade revelada. É aquela experiência de tantas pessoas mundo afora que dizem, eu tenho fé, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Mas aí você pergunta, que Deus? Deus. Mas que Deus? Ah, Deus que é paz, que é amor, e aí começam, não sabem que Deus acreditam. Nós, que temos fé, acreditamos em Deus, mas no Deus revelado a nós na pessoa de Jesus Cristo. Um Deus, portanto, que deseja algo de nós, um Deus que tem um caminho para nós, não um Deus da nossa cabeça, mas um Deus que se mostrou, que veio ao nosso encontro, que como que nos tomou pela mão para nos mostrar o caminho da vida. Por outro lado, há também o perigo daqueles que memorizam fórmulas, mas sem deixar transformar-se pelo encontro com Deus vivo. Além disso, em nossos dias, nós vamos experimentando tantos outros desafios, como por exemplo, o secularismo. Cada vez mais a sociedade vai se construindo sem referência alguma a Deus, e aliás se quer retirar toda referência a Deus dos diversos ambientes da sociedade. A fé que vai sendo colocada de lado. Também o relativismo, que é aquela ideia de que não existe uma verdade objetiva, mas cada um vai construindo a sua verdade, cada um vai fazendo e vivendo do seu jeito, construindo a sua própria verdade, aí com muitas verdades. Um relativismo.
Também hoje nós vivemos num tempo em que o consumismo e o imediatismo parecem dominar a nossa vida. Nós queremos que as coisas aconteçam no estalar de dedo ou numa passada no Reels do Instagram ou do TikTok. Um vídeo de mais de 30 segundos a gente não assiste, porque demora demais. E a gente vai levando esta mentalidade também para a fé. Nós queremos que a fé aconteça assim, no estalar de dedos. Queremos que Deus haja assim, a hora que queremos, quando queremos, do modo que queremos. E na fé é preciso às vezes suportar as demoras de Deus, como nos falava Abacuque. Também hoje, queridos irmãos e irmãs, vai crescendo a indiferença religiosa. Tantas pessoas que, para elas, tanto faz Deus existir ou não, pode até existir, mas na vida delas não faz diferença alguma, uma apatia que vai sufocando a busca espiritual. Diante destes desafios, o cristão, então, é chamado a viver uma fé madura, não uma fé infantil, uma fé madura, enraizada na palavra de Deus, uma fé alimentada pelos sacramentos, uma fé iluminada pela oração pessoal e comunitária, uma fé comprometida com a justiça e com a caridade. Somos chamados assim a viver uma fé que sabe explicar o que crê e ao mesmo tempo confia plenamente em Jesus, em quem nós cremos. Nós, então, vivemos nestes tempos desafiadores e vejam vocês, nós nunca tivemos tanta informação sobre a fé. Hoje ninguém tem desculpa para não saber, algo sobre a fé. Antigamente, os mais antigos talvez dependiam do que aprendiam na catequese e de uma revista que ia passando, de um livro, e não era tão fácil. Hoje nós temos muita facilidade para encontrar livros, documentos, homilias. Nunca foi tão fácil crescer na fé, mas ao mesmo tempo, nunca foi tão grande a tentação de reduzir a fé a uma questão privada, sem incidência na vida pública. Nunca foi tão grande a tentação de ter uma fé irrelevante para as decisões concretas na vida cotidiana. Então nos perguntamos como viver a fé concretamente. Primeiro, perseverando na oração. Isso é o fundamental. Mas uma oração que seja de fato oração, não aquela oração chutada que a gente lembra assim no meio do dia fazendo qualquer coisa. Claro que durante o dia nós precisamos elevar muitas vezes a mente a Deus, mas precisamos ter os minutos de Deus no nosso dia, 10, 15, 20 minutos em que a gente vai parar tudo o que está fazendo, para que seja o momento de Deus. Porque senão Deus vai parecendo cada vez mais distante, não porque Ele seja, mas porque nós não damos espaço na nossa vida para Ele. Depois, alimentar-se da palavra de Deus, para que a fé tenha um fundamento sólido, para que a gente saiba quem é este em quem nós estamos depositando a nossa confiança, o que Ele está esperando de nós. E aí nos perguntamos, qual é o espaço da Sagrada Escritura no meu dia a dia? Depois, celebrar os sacramentos, especialmente a Eucaristia a cada domingo e também a confissão, porque é ali onde a fé se torna um encontro vivo com o Senhor. Vejam que grandeza, daqui a pouco nós vamos nos encontrar com o próprio Jesus, em quem nós depositamos toda a nossa confiança, vivo e verdadeiro. Também depois, manifestar a fé em obras, o serviço da caridade, o serviço na comunidade, que vai também ajudando-nos a crescer nessa dimensão serviçal da fé. Também, a partir daquilo que ouvíamos São Paulo, testemunhar publicamente a fé, não esconder a fé, mas nos diversos momentos e encontros com quem temos, dizer em quem nós acreditamos, por que nós vivemos de uma maneira diferente daqueles outros que não têm fé. E por fim, manter a humildade. Somos servos inúteis, fazemos apenas aquilo que devemos fazer, reconhecendo então que tudo é graça e que de nossa parte somos apenas servidores. Então, caríssimos irmãos e irmãs, hoje também nós devemos fazer aquela oração dos apóstolos. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, ajuda-nos a ter uma fé madura. Ajuda-nos a aprofundar cada vez mais na nossa caminhada de fé. Aumenta a nossa fé para que nós possamos confiar, mesmo no silêncio, mesmo diante das demoras
de Ti, Senhor, para que nós possamos testemunhar sem medo, para que nós possamos servir sem buscar recompensas alguma. A fé, então, vejam, queridos irmãos e irmãs, não é um sentimento isolado, não é uma coisa nossa com Deus apenas, mas a fé, ela é uma vida inteira, com todas as suas dimensões, orientada para Deus. É uma mente que acolhe a sua verdade, é um coração que se entrega ao seu amor. E nós concluímos pedindo à Mãe do Perpétuo Socorro, a mulher de fé, aquela que acreditou contra toda esperança, que nos ajude a viver a fé como confiança filial, como adesão fiel à palavra de Deus, até o dia em que a nossa fé vai dar lugar à visão plena no reino eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.